dentro de mim, em um labirinto sem fim. Hoje eu encontrei a peça que faltava pra o meu quebra-cabeça. És tu, Jesus. O inimigo eu já venci, nada vai me parar, nada vai me deter. O meu Deus comigo está, não vou desistir, eu vou conseguir. O inimigo eu já venci, nada vai me parar, nada vai me deter. O meu Deus comigo. Que honra para mim poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu nasci no ano de 1993, na cidade de Salvador, Bahia, no bairro Genvé da Federação, onde lá nós brincávamos de pique-esconde, pega-pega congelou, sete pedrinhas. A gente teve uma infância muito tranquila, né? Onde viajava de férias com a minha avó para Maragogipe, sempre ao final do ano. Sempre tínhamos muita reunião de família, sempre aquele contato muito familiar durante a infância. E a igreja sempre esteve presente na minha vida no decorrer desse tempo, né? Onde surgiu os primeiros passos com a música. Onde eu entrei logo muito pequeno no coral de criança, participava dos musicais, dos teatros. Era muita dedicação que tínhamos para ensaiar, para fazer o melhor, né? Ainda criança com pouca experiência, sempre a gente teve aquela consciência, não, a gente está fazendo para Deus, a gente tem que entregar o nosso melhor. E logo após foi surgindo muitas turbulências ao longo do caminho da infância, né? Onde veio muitos traumas, muitas dores, muitas situações, foram muitas palavras, né, que afetavam, né? Porque a gente sabe que a infância, ela é um suco daquilo que vai ser supostamente o nosso, talvez, o futuro, né? A gente não tem o poder de prever o futuro, né? Nosso futuro está na mão de Deus, mas a infância não foi uma infância tão fácil, nem foi uma infância tão difícil, né? Foi uma infância, vamos dizer, razoável ali na média, né? E que antigamente muitas crianças na década de 90 sofria com muitas palavras e tal, e eu sempre fui muito magrinho e as pessoas sempre falavam e tal, porque eu não gostava de comer. A minha comida era, pense em uma criança que amava comer calabresa e ovo e farinha. Parece piada, mas é real. E a minha avó, Dona Antônia, ela fazia as minhas vontades. E o mais engraçado é quando eu ia para casa das minhas tias e eu acabava comendo de tudo, né? E tipo, eu até gostava, mas quando eu chegava na casa da minha avó, na casa da minha mãe, eu queria escolher o que queria comer. É engraçado revisitar esses momentos com vocês. E lembro também naquela época da infância que eu pegava o microfone e fazia de controle remoto e encenava e dizia que estava aquela multidão, que estava o público e tal, e subia na cadeira e cantava e me jogava no chão e não sei o quê, e gesticulava para lá e gesticulava para lá e tal, e não tinha ninguém, era só eu e Deus. E ali foi brotando dentro de mim esse desejo de música, essa veia artística e tal. Lembro também de uma época que a minha mãe virou para mim e falou: vamos formar um grupo de dança. Eu lembro que eu tinha 12 anos. Imagina uma criança com 12 anos ser líder de um grupo de dança. Lembro que as crianças iam lá para casa e a gente ensaiava, coisa e tal, e eu criava, e era um processo muito lindo naquela época. Isso eu estou relatando no ano de 2004, quando foi surgindo essa parte artística, né, mais consciente, né, porque era muito fácil para mim
tá com um grupo de crianças, porque querendo ou não, a gente acaba sendo sombra, só tapando buraco, mas tipo assim, do nada, um adolescente aos 12 anos ainda virar tipo, virar líder. E de lá pra cá, só foi crescente, né? E tipo, por muitas vezes eu pensei em desistir. Logo após isso, eu tive a perda da minha avó, no mesmo ano de 2004. E foi um processo doloroso. E meses após, os meus pais se divorciaram. E eu usava a música como forma de desabafo, né? Começava a escrever as minhas dores, as minhas angústias. E na adolescência eu ia para a laje e começava a cantar músicas a qual que eu nem sabia a letra. E brotava aquela melodia e tal, e eu ficava, Senhor, não sei o quê, e eu inventava, eu ia para um lado, eu ia para o outro e tal, e naquele momento logo após isso veio uma depressão muito grande que me visitou, e eu fiquei por muitos anos achando que eu não ia chegar em lugar nenhum, que nada iria acontecer na minha vida e tal, e por diversas vezes eu pensei em me matar. Lembro que naquela época eu viajava com a minha família e escutava vozes, se joga do ferryboat, se joga da laje, você não vai chegar a lugar nenhum e tal, e tipo, era muita pressão, porque tipo, foram muitas perdas, e Deus usava a música para me abençoar. E dessa forma, eu usei como essa ferramenta, né? Eu abracei a música como a expressão de colocar para fora as minhas dores, as minhas angústias. E foi um processo assim, muito, como é que eu posso dizer, muito satisfatório, né? E tipo, me alegra poder revisitar e reviver aqueles momentos de tanta alegria, de tanta emoção, de tantas coisas que Deus fez naquele momento. Nem imagine para um adolescente pegar um papel e escrever coisas a qual ele nem sabia o que estava escrevendo, nem sabia. E tipo, hoje eu chamo das minhas orações cantadas, né? E hoje poder estar aqui, compartilhar com vocês e contar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida. Um Deus tão grande que se importa conosco, que cuida de cada detalhe, né? Esse foi o primeiro episódio que eu conto um pouco da minha trajetória, da minha infância, da minha adolescência, e acompanhe o próximo, né? Que você seja ricamente abençoado, né? Deus abençoe vocês e até o 2!